Fala, nação rubro-negra, saudações, pessoal. Achei interessante aqui o que o Mauro César trouxe aí sobre o Flamengo, falando que a mídia tem ódio do Flamengo, todos. E tem também, pessoal, o canal do Josão reagindo, ele é torcedor do Vasco, do Josão, né? Reagindo a uma série aí do Flamengo, do céu para baixo, eu não posso falar o nome aqui, né? Então, vamos ver esses cortes, beleza? Vamos começar aqui já deixando os créditos na descrição pro canal original para você assistir. Vamos começar aqui com um trechozinho do que o Mauro César falou sobre isso. A possibilidade de angariar audiência, engajamento, seguidores, atacando o time de maior torcida do Brasil, tem sido algo comum nas redes sociais, inclusive na imprensa. Quando isso acontece nas redes sociais, partindo de torcedores que só atacam, que falam coisas absurdas, que nada tem muita lógica, aí é para ignorar, né? São os chamados biltres, que no passado não tinham voz, hoje tem voz na rede social. Então tem que tapar os ouvidos, ignorar, porque realmente são pessoas que é irrelevante o que elas escrevem, o que elas dizem, o que elas, entre aspas, pensam. Mas quando parte de setores da imprensa, isso fica um pouco esquisito e preocupante, porque a preocupação dessas pessoas, desses profissionais, deixa de se informar, deixa de se analisar a coisa de uma maneira equilibrada, para invariavelmente bater na tecla do ódio pelo Flamengo, para com isso conseguir mais audiência, conseguir alguma relevância, porque alguns são pessoas assim irrelevantes na profissão, que, enfim, consegue dessa maneira os seus 15 minutos de fama. Nem que para isso elas corram certos riscos. Isso tem acontecido com certa frequência. E é lamentável, é uma pena. Mas vamos abordar o assunto porque eu acho que é necessário abordar e provocar uma reflexão. E vou falar sobre isso no vídeo que está começando. Então, amigos, o que acontece? É natural que a pessoa, o jornalista ou não, tenha uma simpatia por um time, que não goste de outro, mas não, no exercício da função a gente tem que manter o equilíbrio. Eu mesmo sou muitas vezes alvo de ataques desses biltres, com coisas do tipo, não, você defende o Flamengo. Quem me acompanha sabe muito bem. Agora mesmo no episódio do Bruno Henrique, eu tive o cuidado de ler o inquérito e trazer as informações aqui no canal, no meu blog, no UOL Sport, no Posse de Bola, na Jovem Pan, explicando a situação. E, no caso específico, o Bruno Henrique, para mim, errou, porque ele trava diálogo sobre um assunto que não deveria ser pauta de forma alguma de conversas do jogador, com parente, com quem quer que seja. Então, ele foi punido com 12 jogos. Acho até que a punição deveria ser a máxima, 24 jogos pelo artigo no qual ele foi, é, 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 digamos, e punido, né? Então, enquadrado, né? Então, eu entendo que até a punição foi branda. Falei isso. Mas aquela punição por um ano, por banimento do futebol, ela não se justificaria. Por quê? Porque você não teve motivos. O Flamengo alega que não foi prejudicado. Não foi pelo jogador. Então não houve prejuízo à equipe, né? Ao contrário do cara que promete, por exemplo, tomar um cartão e deixa o time na mão. O Flamengo entende que não, o cartão foi no final do jogo, não mudou nada. O cartão contra o Santos em questão, né? Naquele jogo em Brasília. E, como eu falei, no inquérito não aparece nada que caracterize a informação sendo transmitida por ele para o irmão ou qualquer que seja. Existem indícios de que ele poderia tê-lo feito, mas não tem a prova cabal. Não tem, ó, olha ele dando aqui a informação que vai tomar um cartão no jogo tal. Ah, tem um telefonema, ele deve ter falado. Deve ter falado não é prova. Deve ter falado é suspeita, é dedução. E isso não dá motivos concretos e que pudessem provocar uma punição. E aí, muita gente pedindo que é absurdo, o STJD e tal. Você pode discordar do tribunal e tal, discordar da lei, mas a lei é essa, e até é uma lei realmente que é defasada, ela precisa ser ajustada, especialmente com a criação de tantos sites de apostas atuando no Brasil, porque isso modifica muito a perspectiva, a visão e a respeito. Mas é ela, não adianta você falar assim, eu acho que ele tinha que ser punido assim, porque eu, na minha eu também acho que tem que ser moderno. Confessaram que participaram, o Bruno Henrique não confessou nada, o Bruno Henrique não ficou provado que ele passou informação, delito que envolve apostas esportivas, mas ele foi um delito menor do que do cara que participa. É diferente. Roubo, né? Vamos pensar que ele pode ser preso, ele roubou. Então, são coisas. O cara roubou um celular para alguém. Então, a comparação pura e simples, ela é rasa e ela agride até a profissão, gente. Porque como é que o jornalista se propõe a falar desse assunto e ele faz esse tipo de comparação? Ela agride até a profissão. Teve bons advogados que ajudaram, isso é evidente. A gente falou sobre isso também muito na S1 Live, toda a ela agride até a profissão, gente. Porque como é que o jornalista se propõe a falar desse assunto e ele faz esse tipo de comparação? Motivado por quê?
pelo ódio pelo Flamengo, pela audiência que vai dar entre os não rubro-negros e que não gostam do clube. Porque o Flamengo está em evidência, que tem dinheiro, coisa e tal, compra jogador caro. Então isso está gerando o quê? Os caras estão aproveitando isso para conseguir audiência. Tem gente que não tem nenhuma visibilidade, gente inexpressiva na profissão e que consegue assim ter 15 minutos de fama. Isso é péssimo, isso é muito ruim, porque estimula o ódio, estimula a violência, a agressividade das pessoas, não é jornalístico, não é bom, não é um bom conteúdo, sabe? O camarada nem apura e diz uma coisa. Não, mas não é aquilo, não, porque ele pode ser enquadrado, pode ser o quê? Enquadrado em quê? Não cabe, não é da justiça comum, porque nem leu, nem sabe o que está rolando na justiça comum. Então o jornalismo é agredido por conta disso. Aí surgem outras questões, como por exemplo, o outro lá quer aproveitar, por exemplo, o viés do bairrismo. Não, os times do Rio são beneficiados no tribunal. Muitas vezes foram. Muitas vezes os times do Rio de Janeiro foram beneficiados no tribunal, nos tribunais, não só do Rio. Alguém acha que os times de São Paulo nunca tiveram proximidade com o poder? Ou não tem? Gente, pelo amor de Deus, é um discurso canhestro de tentar. Esse está tentando o quê? Também querendo ganhar visibilidade. O camarada vai lá no espaço que ele tem na mídia e faz um ataque aos times cariocas todos para tentar, com isso, ganhar audiência dos paulistas e de outros estados. Quer dizer, qual é, meu irmão? Acha o quê? Que alguém é bobo, que é um otário? Não dá, né? Aí tem uma outra situação agora que eu vi que é mais bizarra ainda, que é dizer que a convocação de um jogador de determinado time para a seleção brasileira, após a lesão de um atleta, né? Vai beneficiar o Flamengo. Aí você pensa, mas esse outro time vai jogar contra o Flamengo depois da data FIFA? O cara vai chegar cansado? Não vai jogar contra o Flamengo. O que tem a ver o Flamengo com isso? E o Flamengo também teve um jogador convocado após lesão, Samuel Lino, e que também está com a seleção, vai para a Bolívia e vai voltar. Mas também não vai jogar logo depois, vai jogar só no final de semana. O jogador em questão nem estreou pelo seu novo clube. E aí não, se esse cara foi convocado, ele vai jogar não sei aonde. O que o Flamengo tem a ver com isso? Mas falar do Flamengo gera essa audiência. Eu não estou citando nem onde foi que eu vi, tudo para não ficar dando ibope. Mas, gente, pelo amor de Deus, o vínculo tem história, sabe? Pessoas que têm capacidade de fazer alguma coisa melhor. Gente, o que vocês estão fazendo com as próprias carreiras para ganhar um pouquinho de audiência? Só para interromper, vou começar aqui agora o corte do Josão, né? E, cara, ele tá falando aí do pessoal da Sport TV, que falaram isso aí. Falaram isso, acho que foi o Rizek. Não foi, se foi o Rizek, meu Deus. Foi alguém foi de canal, né? Eu vou procurar aqui para botar na capa só para contextualizar isso aí. Vamos ver aí, pessoal, sobre como a mídia também, né, dos outros times estão reagindo à fase do Flamengo aí. Seguinte, Flamengo do inferno ao céu. Provavelmente, como é que o Flamengo fez pra chegar nesse patamar que tá hoje, de tanto dinheiro e tanto título e tudo mais? Será que é isso? Vamos ver como é que foi aqui, Victorando. Em 2003, o presidente Bandeira de Mello assumiu o clube com uma dívida de 741 milhões de reais. Ele não tem dinheiro pra pagar nem o... Pelo amor de Deus, vai contratar o melhor centroavante do Brasil atualmente, com que dinheiro? Kleber Então, Gladiador. lá, Gávea, qualquer coisa, aí vem aí com 50 milhões, aí a gente vende. Em 2015, a chegada de um grande Existe futebol brasileiro que, tipo assim, 50 milhões era muito dinheiro, tá ligado? Não, chega aqui com 50 milhões que a gente vende. Hoje em dia, 50 milhões é um jogador bem questionável. reforço, Paulo Guerreiro, já era um indício de que uma parcela do dinheiro começava a ser direcionada para contratações de peso. O que está acontecendo aqui no Flamengo é exatamente o seguinte: acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Eu quero agradecer, galera, a nação rubro-negra. Essa contratação eu acho que foi aqui mais nos dias de trabalho. Sabe por quê? O Flamengo Nossa, pior que valeu a pena pra caramba. tá com a diretoria que tá sendo arrumado o Flamengo. Se arrumar o Flamengo, acabou o futebol brasileiro, também acho isso. Valeu. No mundo dos negócios, a primeira impressão importa. E sabe qual a primeira coisa que seus clientes veem? Seu e-mail. Como o Flamengo euros, mais de 100 milhões de reais, o mais caro do Flamengo fica mais rico. Isso desconfia e assusta algumas pessoas. Recentemente, o Flamengo anunciou as contratações de Jorginho, que já foi o terceiro melhor jogador do mundo e o melhor jogador da Europa em 2021, Saul, Carrascal, Samuel Lino por 22 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais, o mais caro da história do clube, e por aí vai. Mas para algumas pessoas isso levanta suspeitas, dizendo que a conta não fecha. Mas há alguns anos atrás, o Flamengo estava quebrado. Em 2011, Ronaldinho dormia em beliche, dava entrevista em cadeira. A estrutura de entrevista que era uma loucura.
É cadeira de bar, tá ligado? Nossa. Cadeira de bar. Jogadores sendo carregados em carrinho de mão porque não tinha maca. E hoje, um time que possui um elenco multimilionário, que tem a maior folha salarial do país, pagando 40 milhões por mês só de salário. O Flamengo saiu do clube mais endividado do país, com uma dívida de 700 milhões de reais em 2013. Que hoje também não seria uma das grandes dívidas do país, não. Porque hoje, tipo assim, ficou algo mais comum a galera passar de 1 bi de dívida. A caminho de regime falimentar, ou seja, a caminho da falência, até se tornar o clube que mais gera receita na América, chegando a quase 2 bilhões de faturamento anual. Mas o que tem por trás Quase 2 bi? de tudo isso? Que reviravolta estranha é essa, de repente? De onde vem tanto dinheiro? É muito comum sempre que o Flamengo anuncia essas contratações gigantescas aí, você vê alguém falando na rua ou comentando na internet, alguém falando, mano, isso é lavagem de dinheiro. Se você investigar bem o Flamengo, você acha caroço nesse ângulo. Descobre muita sujeira por trás. Muita gente acha que é igual você que tá assistindo, mano. Você tá cheio de sujeira por trás. Que isso, cara? Vamos limpar essa sujeira aí, meu parceiro. E é por isso que o vídeo tem esse título. Deixa eu ficar sério porque é um vídeo investigativo da galera. Flamengo. Deixa eu ficar sério, ele assim, ó. Nós vamos descobrir se tem caroço nesse angu, que histórias suspeitas são essas. Mas antes de tudo isso, já vai chegando o melhor do mundo no elenco, estava realizado. A então presidente Patrícia Amorim entrava pra história não só por ser a primeira mulher a dirigir o Flamengo, como por trazer o jogador que para muitos pode ser considerado o mais mágico de todos os tempos. Simplesmente o bruxo Ronaldinho Gaúcho. Graças a Deus deu bem errado isso aqui, tá? Só fui voltar a jogar bola bem no Brasil lá no Atlético. Graças a Deus. E aonde você quer chegar com essa história, Vitor Litorando? Esse episódio que eu acabei de citar deveria ser um momento de alegria, mas foi responsável por tornar pública e mostrar uma das maiores bombas que estava prestes a explodir nos bastidores do Flamengo. O primeiro desafio do Bruxo foi o Campeonato Carioca, e não demorou muito para ele fazer o seu primeiro gol de pênalti contra o Boa Vista. E o começo do R10 no Flamengo não podia ser melhor. Campeão do Carioca, com o gol do Bruxo de falta na final, o bonde do Mengão sem freio ganhava cada vez mais. Nossa, bonde do Mengão sem freio. Nossa, musiquinha, não entrava na mente essa merda. Popularidade. Começou o Campeonato Brasileiro e o R10 também jogou muito bem, mano. O Flamengo terminou em quarto nessa temporada, algo que não acontecia desde 2009, né? Em 2010 o Flamengo viveu momentos ali bem conturbados. Parecia um projeto que estava começando e dando muito certo. Já na primeira temporada de Ronaldinho, um quarto lugar no Campeonato Brasileiro, dava a entender que era o início do projeto, que com o tempo ia só crescer mais e o Flamengo ia começar a figurar aí nas maiores prateleiras e começar a virar a hegemonia. Agora vai começar a ganhar grandes títulos novamente. Começar o quê? Prateleiras e começar a virar a hegemonia ou começar a ganhar Eu entendi. Eugenia, eu falei, caralho, que isso? Do nada. grandes títulos novamente. Porém, isso era tudo ilusão. Ronaldinho tinha 4 anos de contrato. Porém, em 2012, um ano apenas depois do Bruxo chegar no Flamengo, a surpresa. Ronaldinho rescinde contrato com o Flamengo e entra na justiça devido ao atraso no pagamento de salários e direito de imagem que somava 40 milhões de reais. E esse era só o começo da bomba que estava prestes a explodir. E bem próximo dessa data, o Flamengo estava fazendo... O outro ali nem sabe o que quer dizer eugenia. Ele falou, lá, tá com a mente poluída. Tem a vida, fazendo várias campanhas de marketing, valorizando e engrandecendo que chegou a 40 milhões de torcedores, irmão. Então, o Flamengo anunciou que tava com 40 milhões de torcedores. Ronaldinho, alguns dias depois, falou que o Flamengo tava devendo 40 milhões pra ele. Aí começou a piada da torcida rival, né? O pessoal começou a falar, beleza, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, tá devendo 40 milhões pro Ronaldinho. É só cada um dar R$1 e paga o Ronaldinho. Mano, essa piada é muito boa, velho. Que isso, cara. Mano, o flamenguista leva na resenha. Hoje vocês sabem que a piada é boa, né, mano? Na época, o flamenguista todo mundo ficava indignado, né? Mas é uma boa piada, cara. Porém, isso era só o reflexo de uma bomba que estava prestes a explodir. Nesse momento, o Flamengo já era o clube que mais devia no Brasil. Esses números não eram tão falados porque nessa época não havia tanta transparência. Em 2013, o Flamengo divulgou a bomba, 750 milhões em dívidas com faturamento anual de 200 milhões. Então, o clube estava devendo quase 4 vezes mais do que faturava no ano. E estava a caminho de regime falimentar. Ou queria ser Flamengo. Tipo, não tinha modinha de ser torcedor do Flamengo, né? Tipo assim, o Flamengo nessa época, eu falo porque eu convivi com muita gente, o Flamengo já tinha uma torcida grande, tá ligado? Esse papo do Flamengo ser a maior torcida do Brasil não é furado, tá ligado? O Flamengo, de fato, tem uma torcida muito grande.
é que de 19 pra cá a coisa inflacionou. E aí você vai ter um monte de flamenguista que viu 3 jogos na vida e fala que é flamenguista. Inflacionou demais. Inclusive os torcedores flamenguistas aí, raiz, fica com raiva de quem começa a torcer de agora, porque, pô, pelo amor de Sei lá, um bando de flamenguistas que nunca viu um Renato Abreu batendo uma falta, mas fala que é Deus, né, flamenguista. irmão? Nas janelas próximas ali, aquela época, o Flamengo traz o Everton, traz o Alec Gol, traz o Lucas Mugni e Márcio Araújo. Márcio Araújo. O Flamengo com a janela, Nossa. nada comparado às janelas de hoje em dia, né? Mas em 2014 o Flamengo terminou o Brasileirão em 10º lugar, não disputou a Libertadores e na Copa do Brasil foi eliminado nas semifinais pelo Atlético Mineiro, tomando a virada histórica. Semifinal. Fica nessa discussão de, o Vasco é o maior rival do Flamengo, não é? Porque hoje em dia o Vasco, querendo ou não, foi deixando um pouco pra trás. Mano, não porque eu sou vascaíno, mas eu acho que é. Eu tava vendo até o Mauro César falar sobre isso também, que na visão dele tá ligado? É o Vasco, sim. Obviamente tem a rivalidade de, sei lá, Fla-Flu, tem um nome bonito no clássico, o Botafogo também tem rivalidade. Assim, um atestado de grandeza do Flamengo é que todo mundo do Rio odeia o Flamengo. Isso aí é real. Tipo assim, quem o Fluminense mais odeia é o Flamengo, quem o Vasco mais odeia é o Flamengo, quem o Botafogo mais odeia é o Flamengo. Atestado de grandeza. Agora, falando do ponto de vista do Flamengo, eu ainda sigo achando que é o Vasco. O Vasco é a maior rixa ali e é muito louco porque se você for ver hoje em dia, né, estão em patamares querendo ou não diferentes, mas segue sendo essa parada. Historicamente, o Landim fazia a maior e melhor janela de transferências da história do Flamengo até então. Trouxe a Arrascaeta por 63 milhões, que na época foi a maior contratação Caralho, o futebol encareceu demais. da história. Bruno Henrique, Gabigol por empréstimo, Rafinha sem custo de transferências, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e Pablo Mari. E claro, o técnico Jorge Jesus com o maior salário da história de um treinador no futebol brasileiro. E o resto vocês já sabem, né? Campeão carioca, campeão da Taça Guanabara, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. O time terminou aquele ano com mais títulos do que derrotas. E Jorge Jesus era uma loucura. Com o recorde de vitória da história dos pontos corridos naquela época. Com a média de público no Brasil, cerca de 60 mil torcedores por jogo no Maracanã, 120 milhões de premiação e um faturamento de cerca de 950 milhões naquele ano, quase R$1 bilhão. Em 2020, 21, 22, 23, 24, o Flamengo superou a marca de R$1 bilhão em faturamento. Tudo isso é disponível de acesso ao público no portal de transparência do Flamengo, beleza, rapaziada? Em 2023, o Flamengo já ostentou ali em suas contratações, mas não conseguiu grandes títulos, né? Foi um dos piores anos da história do Flamengo reestruturado. Disputou tudo, mas acabou não ganhando nada. Mas em 2024, o Flamengo passa por muitas polêmicas, mas consegue ser campeão da Copa do Brasil. Na janela de 2024, o Flamengo traz Alcaraz, Alexandro, Michael, Gonzalo Plata. O Alcaraz foi um delírio coletivo, né? Chegou, jogou uns joguinhos ali, meteu o pé e vida que E ainda nós temos as contratações que foram feitas na janela anterior. Luiz Araújo, Cebolinha e todos os outros craques que compunham o elenco do Flamengo naquela gestão. E em 2024 o Flamengo termina com quase 2 bilhões de faturamento e inicia 2025 fazendo essa janela que você está vendo aí. Pô, mas o que é quase 2 bi? É 1 ponto o quê? Agora, Samuel Lino, Jorginho, Saul. E a tendência, rapaziada, é que o Flamengo a cada ano fique cada vez mais forte. A nova diretoria acabou de chegar e tá fazendo um bom trabalho de gestão. Ainda tá dando sequência à gestão lá do Bandeira de Melo, do Landim. O pessoal tá falando que o Alcaraz foi um dinheiro gasto à toa, mas se eu não me engano recuperou, então... tipo assim... Ele não serviu como jogador pro time, mas o que foi gasto foi recuperado, então saiu no 0x0, tá ligado? Em um clube que gasta de maneira... Se eu não me engano, teve um pouquinho de lucro ali, mas é pouco coerente e que consegue se estabelecer num patamar gigantesco. Então, pra quem torce contra o Flamengo, mano, infelizmente, pra vocês, o Flamengo ainda tem a tendência de só crescer. Pessoal, vamos parar por aí. O resto você já sabe, né? O Flamengo está faturando aí 12 bilhões aí por ano. Cara, essa série, eu assisti essa série aí, eu não... Tem uns 10 dias que ele fez. Esse cara, esse Victorando aí, cara, o cara é um dos maiores criadores de conteúdo de time aí, dos melhores. E o Josão também reagiu aí. Por que eu reagi ao Josão? Porque ele é torcedor do Vasco. E os torcedores do Vasco estão se interessando pela história do Flamengo. Agora vai chegar o contexto de tudo. Por que o Vasco está se interessando pela história do Flamengo? Porque o Vasco está passando pelo mesmo momento em que o Flamengo passou em 2013, em 2011, 2012.
E talvez, na minha visão, o Josão Neto é torcedor do Vasco, né? Se eu não me engano. Acho que ele é vascaíno, ele fala de time em geral, mas ele acha que é torcedor do Vasco. Ele fez comparação entre Vasco e Flamengo. E, cara, e você vê, os torcedores rivais estão começando a se interessar pelo Flamengo. Mas não pelo momento. Pessoal, quem que não lembra do Renato Abreu, canhoto, que dava aquela estamancada de fora da área? Quem não lembra daquele jogo do Flamengo, entre Flamengo e Santos? Foi 6-5, não foi? Pro Flamengo. Neymar e Ronaldinho deram o show. Cara, só quem é flamenguista, pô. Tá chegando agora o Zenzo aí, de 2000. Esse cara que nasceu aí nos anos 2000. Não vai lembrar disso, pô? Que era menininho. Eu lembro, pô. Lembro. Como tem o ditado, você ou nasce flamenguista ou você vira flamenguista. Quando você vira flamenguista, não é a mesma coisa de você já nascer. Então, eu acho que o interesse, né, da mídia paulista, já mudando o assunto, já falando sobre o Mauro César. Cara, parabéns, Mauro César. Ó, um dos melhores, pessoal, jornalistas. Um dos caras que mais fala a verdade no futebol. Para muitos, ele não tem valor, mas na minha visão, o Mauro César é um dos melhores jornalistas. O cara não tem conversa mole para ficar com o rabo preso com ninguém. Fala o que na cabeça dele é certo ou errado. E Mauro César é um jornalista à moda antiga, meu amigo. Nem agora esse jornalista agora que fica bajulando os jogadores, não. O cara perguntou sobre o Neymar. Neymar tem que ir para a seleção. Ele falou, você quer que eu responda isso mesmo? O campo mostra o quê? O cara parou, não respondeu mais nada. Então já respondeu tudo, cara. A inteligência desse cara é fora de sério. Um baita de um jornalista. E quando você fala a gente fala do Flamengo, a gente tem que saber o que tá falando. É um time de massa. É um time com a maior torcida do Brasil. Olha quantos sócios tem hoje. Mas hoje teve gente que virou flamenguista, não por causa dessa janela de agora. Janela do tempo do Landim. Como eu falei, já falei várias vezes no meu canal, que a mudança do Flamengo da água por vinho começou na época do Landim. Claro que foi um trabalho feito. Teve ali a presidenta, que foi presidente, que trouxe o Ronaldinho, mas gente tem... Às vezes, quando um cara traz um ídolo, é para fazer uma cortina de fumaça. Para esconder outros problemas que tem dentro do clube. Então, quando o Flamengo hoje está nesse patamar, isso é só reflexo de um trabalho bem feito de curto, médio e longo prazo. Mas, como ele falou, isso é só o começo, porque o Flamengo está no médio prazo, no curto prazo, do curto para médio. Porque o Landim saiu, entrou Bap, que está fazendo um excelente trabalho. O Flamengo, ele está saindo do começo, transitando pro meio. Ainda tem muita coisa, até chegar num patamar ainda vai demorar um pouco. Mas agora imagine, se nesse curto prazo o Flamengo já está desse jeito, imagine a longo prazo, porque eu creio que na eleição que vai ter, quando o Bap sair e o Boto, não vão colocar qualquer pessoa, porque não é qualquer pessoa que vai conseguir administrar essa receita de 2 bilhões por ano. É surreal. É surreal. Quem viu aí o Flamengo na época do Zico, Bebeto, Romário, essa galera toda aí, né? O Zinho. Cara, o Flamengo sempre foi berço de craques. E hoje, você vê um clube, o Flamengo que tem uma Arrascaeta, mas todo mundo joga. Todo mundo corre. E é surreal o Flamengo. É absurdo. Cara, dá gosto de ver o Flamengo jogar. Até quando o Flamengo não ganha, que empata, né? Que geralmente empata ou ganha. Perder não perde. É gostoso de ver o Flamengo jogar. Pessoal, essa é a minha opinião, beleza? Concordo com o que o Mauro César falou. E belo corte também do Josa, né? Eles estão aí também passando por um momento difícil. Talvez ele está criando ideia também, até por ele ser conhecido, né? De a torcida começar a ver o plano do Flamengo para tirar o Vasco dessa, né? Porque é bom ver o rival, assim, muitos ficam felizes, né? Mas eu acho que a rivalidade tem um limite. Eu quero ver todos os rivais bem, para a gente ganhar ele com gosto. Pegar o Vasco 2-0, 3-1, pegar o Fluminense 3-0, 2-1,
eles bem para não ter desculpa. Ah, você ganhou pra gente porque a gente tá caindo com dívida. Nada disso. Ganhamos porque jogamos melhor. Mas é bom estar todo mundo bem. Claro que não no patamar do Flamengo, que é diferente, beleza? Pessoal, ficou muito longo o vídeo, beleza? Tamo junto. Se você gostou do vídeo, pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like e comenta suas opiniões. E vou deixar o link da descrição do corte aí do Josa, o canal original, para você assistir aí, para não ter problema, beleza?